neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Cada gota de sangue que corria em sua face, eu também estava lá. Quando o suor caía sobre a areia quente, eu também estava lá. Quando subi ao monte com a cruz ao Calvário, eu também estava lá. Quando na cruz gemia, o seu corpo doía, eu também estava lá. Sou eu quem inspiro a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estás a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estará. Cada dor que curava, cegos que enxergavam, eu também estava lá. Quando foi batizado e da água saiu, eu também estava lá. Quando ressuscitou e subiu para o céu, eu também estava lá. Quando línguas de fogo enchendo a todos, eu estava lá. Sou eu quem inspiro a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estás a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estarás. Sou eu que inspiro a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estás a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estarás.
a vida forma a continuidade. Nós temos um grande consolo da parte de Deus, que consolou os apóstolos. E por isso consolou a igreja. Quando Jesus estava preparando os seus para a sua partida, ele encarou a coisa como ela era. Levou os discípulos a olharem pela janela da realidade. E em São João, capítulo 14, versos 17 e 18, falando do Consolador, ele rogaria ao Pai para ele, o Pai, dar outro Consolador que ficasse com eles para sempre. Isso realmente viria a abater os discípulos, entristecê-los muito. Jesus falando de sua partida, do cumprimento de sua missão. Mas essa consolação não foi só para eles. E ele continua aqui no verso 17 do Evangelho segundo São João, capítulo 14. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso se refere claramente ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o conhece, não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Era o Senhor Jesus. E estará em vós. Aí o verso 18, ele fecha essa consolação, essa mensagem de consolo, dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso não se referia à sua segunda vinda. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes. Se alguém analisar isso ao contrário, vai ter que dizer que os discípulos ficaram órfãos e a igreja está órfã até a segunda vinda. Então, está muito claro que ele estava se referindo a si próprio, o Espírito Santo que estaria neles era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não os deixando órfãos. Sumariamente, eles não tendo ficado órfãos, a igreja também não ficou. Se existem mandamentos, exigências na Bíblia Sagrada para aqueles, elas são para nós também. Mas se existem consolações, como existem, são para nós também. Nós sabemos que Moisés foi um tipo de Cristo. E ele atravessou o Mar Vermelho, libertou Israel da escravidão, deu uma visão de fé para o seu povo e a sua mensagem foi falando de uma herança, de uma promessa. Agora, a mensagem apostólica é de promessa, porquanto ela se justifica através da ressurreição de Jesus Cristo como a primícia dos que dormem. A primícia, isto é, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, para não morrer mais. Então ele é a primícia. Ele é o molho que foi movido, que era movido pelo sumo sacerdote no primeiro dia da semana. Então, meus irmãos, vejamos aqui que Moisés teve uma mensagem de promessa, porquanto ele era o mensageiro da promessa de Deus a Abraão.
ele era uma voz de Deus para o povo, lutando, trabalhando, viajando em direção à terra prometida. Isso se torna muito significativo para nós. Por quê? Nós também estamos sob uma mensagem de promessa. O mais importante de tudo na Bíblia Sagrada é você descobrir, por revelação divina, qual a promessa que será cumprida a seguir, daqui por diante. Uma vez que todas que eram para cumprir, já se cumpriram. Como, por exemplo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso se cumpriu. Ninguém está esperando uma virgem conceber. Já se cumpriu. Isaías 53, falando do sacrifício de Jesus Cristo, se cumpriu. Aquilo tudo foi promessa. Era promessa, era uma profecia, revelando um propósito de Deus, revelando um evento que dizia respeito ao seu povo. Então veja a importância da meditação, a importância da análise nesse instante. Qual é a promessa que nós esperamos, que ainda está por cumprir? Ora, o próximo passo de Deus é o arrebatamento. Agora, o arrebatamento tem um curso, é um processo. O rapto, que é o cumprimento literal do arrebatamento, rapto, porque o mundo não verá. O mundo não vê profeta, tudo bem, é seu direito. Não vê profeta no Novo Testamento? É direito seu. Como é que você vai ver, se você está cego a respeito? Você não vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você está cego sobre isso. E por causa disso não vê o arrebatamento. O mundo religioso, chamado cristão, não vê o arrebatamento. Se visse, seria completamente diferente. Porque está em pleno processo, culminando com o rapto, o desaparecimento de um certo povo. Vai desaparecer certas pessoas da terra. E não fará falta, isto quer dizer, não será notada a sua ausência pelo mundo. Apesar de que o mundo vai sofrer terrivelmente a saída desta noiva, porque ela é o que detém. É o mistério da piedade detendo, veja só, a plenitude do mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 2. O que é que detém? É o mistério da piedade, detendo a plenitude do mistério da iniquidade. Então, conforme já afirmamos, o mundo sofrerá a ausência desta noiva, porém, não notará a sua ausência. Porque, saindo ela daqui da terra,
mais uma vez reafirmamos, o mistério da iniquidade virá à sua plenitude, se manifestará. E sabe o que significa isso? Grande tribulação sobre a terra. Agora voltemos lá. Moisés atravessando o Mar Vermelho, tirando o povo da escravidão, dando visão de fé a respeito da promessa da terra prometida, falando desta herança. Ora, nós temos de ter a promessa de Deus como a maior herança que um filho pode herdar. Filhos de multimilionários são herdeiros de fortunas incalculáveis, mas isso não significa nada, absolutamente nada, em relação à herança daqueles que são herdeiros da promessa de Deus. Israel já possuía aquela terra quando era escravo ainda. A terra de Canaã era de Israel, mesmo quando ele estava amassando barro para Faraó. Essa terra é nossa. Os mansos herdarão a terra. Não importa os sacrifícios, não importa as lutas, não importa as dificuldades, ela é nossa. Afinal de contas, a grandeza da terra ser nossa não diz respeito a valores materiais, não. Diz respeito à vida eterna. Só herdará a terra quem tem vida eterna. Herdará em função de ser latifundiário e ter escravos e derramar sangue por causa de terra? Não. Absolutamente não. Quero repetir que não existe herdeiro maior neste mundo do que você. Que tem herdado a promessa divina, e alguém veio te dar conhecimento disso. Moisés foi lá dar conhecimento, não somente para o seu povo Israel, como também para Faraó, mas ele nunca pôde compreender, ver aquilo. O mensageiro veio mostrar, abrir os olhos do seu povo, dizendo: ó gente, nós não nascemos para isso, nós temos uma promessa, nós vamos sair daqui, nós não vamos ficar aqui. E é isto que este programa faz também, levando a mensagem deste profeta que veio abrir os nossos olhos, para vermos que aqui não é lugar do nosso descanso. A terra, nas condições que ela está, cheia de cardos, espinhos, injustiças, tudo mais que você possa pensar, não é o descanso. O profeta Miqueias falou isso: levantai-vos
e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Ló não é tipo da noiva. Abraão é o tipo da noiva. Abraão não teve que ser arrastado de Sodoma pelo braço. E a descendência de Abraão é completamente diferente da descendência de Ló. Para começar, Ló teve 2 filhos com suas próprias filhas, um incesto. Ele condenou tanto Sodoma e acabou cometendo sodomismo. Mas uma coisa pode ser ilustrada com uma aplicação. Antes de Sodoma queimar, Deus tirou Ló de lá. Essa terra não pode ser lugar de descanso enquanto ela não for batizada com fogo. E São Pedro profetizou esse batismo. Ela, a noiva de Jesus Cristo, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, governará essa terra por 1000 anos, depois do batismo atômico, do fogo atômico. Mas veja que ainda é tempo. O milênio ainda está dentro da faixa do tempo. Assim que completar o milênio, Satanás, que estava amarrado por 1000 anos, por não encontrar a quem ele pudesse usar, amarrado por uma cadeia de circunstâncias, será solto e fará guerra contra os santos. Isto porque a terra foi queimada apenas com fogo atômico. Então será a batalha de Gog e Magog, mas ele será vencido por toda a eternidade. Não existirá no universo, nas galáxias e mais galáxias que houverem, um lugar para ele ficar foragido, escondido. Se um homem não pode ficar escondido de um poder humano, logo ele é capturado, quanto mais Satanás não poderá esconder-se de Deus. Aí então virá aquele fogo santo que queimará a terra, batizará a terra, eliminando toda maldade até as suas profundezas. E agora sim, eternidade mais eternidade. Você deve viver por essa promessa, crer nessa promessa e viver por ela. E assim nós somos abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu com Jesus sou feliz, sou muito feliz.
Salvador. Tenho mil motivos para estes sabores que me sobrevêm, e então posso cantar. Sou feliz, sempre feliz. Vivo a cantar, dando louvor em gratidão ao meu Senhor. Nome santo, nome doce, volta pra ser o meu viver. O meu viver é alegre a esperar. Oh, meu Jesus, volte logo pra nos levar. A multidão que vai subir toda de branco, vestes lavadas pelo sangue de Jesus lá na cruz, transformados, glorificados, caminhando pra cidade para sempre, todo sempre ficar com Jesus no reino de luz. Na cidade Jerusalém, reinaremos eternamente, adorando, exaltando a Deus louvor, a Deus louvor. Vou lhe contar quem vai ter felicidade de morar numa cidade. Só quem a Cristo seguir, tendo cuidado de guardar sua passagem pra fazer esta viagem, muito em breve há de partir. Somente aqueles que guardam na esperança, conservando na lembrança que este dia há de vir. Somente aqueles que guardam na esperança, conservando na lembrança que este dia há de vir. Nesta cidade não se fala de vaidade, só existe santidade, pois ali reina Jesus. Suas muralhas feitas de ouro e cristal não podem entrar o mal, onde só existe luz, brilhando sempre na face do Cordeiro que morreu lá no madeiro para nos fazerem justos, brilhando sempre na face do Cordeiro que morreu lá no madeiro para nos fazerem justos.
cidade. Quero te homenagear, tudo não posso falar nos versos que eu escrevi. Suas belezas são profunda, incomparável, feita pelas mãos amáveis de quem nunca esqueci. E muito em breve eu quero te conhecer, em ti não vou padecer, pois tu és o meu porvir. E muito em breve eu quero te conhecer, em ti não vou padecer,